Na quarta aula da Escola de Embaixadores, hoje vamos compartilhar sobre como ser um representante de Cristo, manifestando a cura e o poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, diz assim: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Já em João capítulo 9, versículo 3 a 5, quando tem aquele cego de nascença, que os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou, ele ou os pais, para ele ter nascido assim? Aí Jesus Cristo disse: nem ele nem os pais, mas isso aconteceu para que se manifeste o poder de Deus na vida dele. Pois bem, no versículo 3 a 5, Jesus Cristo disse que enquanto é dia, devemos trabalhar, fazer a obra do Senhor, porque quando a noite chegar, ninguém trabalha. Ou seja, enquanto a igreja está aqui na terra, enquanto nós temos a oportunidade do reino de Deus se manifestar, nós devemos curar as pessoas, nós devemos fazer a obra de Deus. Em outras palavras, curar é a nossa missão. Eu acho interessante que Jesus parou uma pregação só para curar um rapaz de mão ressecada. Neste livro, Sua Vida Fala, conta-se o testemunho de um garoto que ia para a juventude desse pastor aqui e, de repente, esse garoto foi trabalhar como salva-vidas e foi contratado mais rápido que o previsto porque ele passou nos testes de forma surpreendente. Então, eu lá no clube de natação, quando ele estava indo embora, de repente ouviu: ajude ele. E quando ele olhou, tinha um rapaz se afogando. Tiraram ele da água e foram uma equipe médica lá, uns enfermeiros, um pessoal fazer teste e não tinha mais batimento cardíaco. Passaram 7 minutos, usaram até os choques para ver se recuperava o batimento cardíaco e concluiu-se que ele estava morto. Foi então, de repente, então, veio algo no coração dele, desse irmão, e ele só fez assim: Jesus, faça do seu jeito. Na mesma hora, o rapaz se levantou e cuspiu sangue. Cuspiu, tossiu, soltou a água com sangue que tinha nos pulmões dele. E o que aconteceu? Aí, todo mundo viu um milagre ali ao vivo. Até mesmo quem fez o exame depois viu que só poderia ter sido um milagre, porque o rapaz era fumante. Depois da ressurreição, o pulmão dele funcionava 60% e passou a funcionar 100%. Enfim, depois da ressurreição, até o que era ruim nele passou a funcionar melhor. E com isso, com esse milagre, com esse testemunho, as pessoas do trabalho dele começaram a perguntar mais sobre essa fé, mais sobre esse Jesus. Porque a vida dele falou de fé, a vida dele falou de milagres. Pois bem, como Jesus Cristo disse que as doenças são uma oportunidade para manifestar a cura, manifestar o poder de Deus, sempre que eu vejo alguém doente na minha frente, eu escuto alguém falar: estou com dor, eu estou doente, o meu radar já liga na hora. O meu radar evangelista, digamos assim, já liga na hora. Porque, uma oportunidade de manifestar o poder de Deus aqui, uma oportunidade de levar o evangelho para aquela pessoa, uma oportunidade de agir o poder de Deus e levar o reino de Deus para aquele lugar. É interessante que em Romanos diz assim, os sinais são para os incrédulos. Ou seja, Deus permite, Deus manifesta o poder dele aqui, a graça de Deus se manifesta através do poder de Deus como forma de misericórdia para aqueles que são incrédulos, para aqueles que não acreditam que Deus é tão bom assim, que esse Deus existe, que Deus o ama tanto assim. Então, os milagres, a cura, servem para se manifestar para essas pessoas, para mostrar a elas quem Deus é. Também em 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala a respeito de profecias. Dito isso, eu estava certa vez em um treinamento, onde o treinamento nos indicou um restaurante para irmos, e quando eu estava lá no restaurante, vi algumas meninas que estavam no treinamento passando, e uma delas falou: é que eu tô com dor nas costas, sei lá o quê. Epa! Mas eu fiquei assim, só de longe, né, olhando, eu não vou não para não causar estranhamento, não vou agora não para não causar repulsa, né, de um homem correr atrás dela. Mas eu deixei para quando chegasse lá no lugar do treinamento, né, tivesse menos desconfiança, né, porque eu estava lá no mesmo lugar que ela. E então, quando cheguei no lugar do treinamento, ela estava conversando com o treinador, com o coach. E ele é da minha igreja, e eu aproveitei e chamei: fulano, me ajuda aqui. Aí eu apontei para ela: eu soube que ela está com dor nas costas, né? Você está com dor nas costas? Ela disse: sim, estou. Aí eu fui, como ela estava conversando com o treinador, ela conhece o treinador, e ela tem alguma intimidade com ele, eu chamei ele: você me ajuda a fazer a corrente de oração aqui por ela? Peguei na mão dela, peguei na mão dele, e formou uma corrente ali. E eu disse: em nome de Jesus, toda dor saia, bata em retirada, eu ministro a saúde divina no corpo dela, em nome de Jesus, amém.
Aí eu disse, procura a dor aí, amiga. Aí ela se mexeu, fez o teste, ela na mesma hora disse que não estava mais doendo, não estava mais com dor. Pois bem, para quem nunca operou cura, operou milagres pelas suas mãos, eu vou aproveitar para dar umas aulinhas aqui. Lá em Marcos 16, diz assim, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, impor as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ou seja, esses sinais são para os que creem, vão acontecer por meio daqueles que creem. Não vai ser por meio de quem tem o dom de cura, não é só para quem tem o dom de cura, assim, são para aqueles que creem. Então, se você crê, no nome de Jesus, ele conseguiu autoridade sobre tudo no céu, na terra e debaixo da terra, inclusive sobre as doenças. E ele passou para você essa mesma missão de curar as pessoas. Ele passou para suas mãos a missão de fazer o que ele fez aqui na terra. Em Atos 10:38 diz que Jesus foi ungido por Deus, caminhou aqui na terra fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. E ele quer que você hoje faça isso. Então, como é que funciona a fé para curar? Lá em Marcos 11:24 diz, tudo que pedires em oração, crede que recebeu, crede que recebestes, e assim se efetuará. Pois bem, nós temos que acreditar que já aconteceu. Assim que nós oramos, já aconteceu a cura da pessoa. Por isso que quando eu oro pela pessoa, eu digo, faça o que você não podia fazer, procure a dor aí agora, veja se a dor ainda está aí, para a pessoa fazer um teste para comprovar a cura dela. É interessante que algumas pessoas não sentem a cura na hora que eu oro. Digo, em nome de Jesus, tal, sentem a cura na hora que eu digo, procure a dor aí, mexa aí, faça aí. Aí ela mexe, uau, sumiu a dor, uau, não está mais doendo, uau, fui curado agora. Eu também estava na academia e tinha uma professora que queria ficar sentada, porque não conseguia andar, estava cheia de dores no corpo. E aí, orei por ela e disse, levante-se, faça o que você não podia fazer. Ela, como assim? Tá bom, vou tentar. Ela se levantou, na hora que se levantou, sumiu a dor. Ela já estava curada. Aí ela se impressionou e disse que eu tinha o dom da cura, né, tal. Então, é dessa forma que nós curamos as pessoas, é dessa forma que a cura se manifesta nas pessoas. Mas Jesus quer manifestar o poder dele não apenas pela cura, né? Tem diversas formas de manifestar o poder de Deus aqui. Lá em João capítulo 7, versículo 38, diz assim, aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o que é que flui de dentro de você? O que é que o Espírito Santo transborda dentro de você para ajudar as pessoas ao seu redor? É cura? É profecia? É palavra de sabedoria? São dons de revelação? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, fala sobre falar em línguas, que nós devemos priorizar o profetizar ao invés de falar em línguas. Porque se as pessoas incrédulas ouvirem a gente falar em línguas, vai dizer que somos loucos. Porém, se nós profetizarmos, se manifestarmos o dom da profecia, ela se revelará o segredo do coração da pessoa, de tal modo que elas se espantarão e temerão a Deus, pelo dom da profecia. Olha só o que diz aqui no versículo 25. Torna-se manifesto o segredo do coração e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós, pelo dom da profecia. Lembre-se do que diz a palavra, que os sinais são para os incrédulos. Um exemplo disso foi o profeta Daniel, que o rei queria a interpretação do sonho dele, nenhum dos magos e sábios sabia a interpretação do sonho. Aí ele fez o decreto para matar todos os sábios e adivinhos da Babilônia. E no meio desses sábios estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, Daniel fez um acordo, pediu um favor ao rei. Rei, por favor, nos dê mais um tempo, nos dê mais tantos dias, tantas horas, que nós traremos a você a revelação do seu sonho, a explicação do seu sonho. E aí ele se juntou com seus amigos, com Sadraque, Mesaque e Abednego, orou lá e Deus trouxe a revelação. O rei não queria só a explicação do sonho, queria que adivinhassem o sonho. Porque ele tinha esquecido, conturbou o pensamento dele. E aí Daniel veio com a revelação de qual era o sonho dele e a interpretação desse sonho. Aí eu quero aproveitar para perguntar, você tem aproveitado para orar pelos seus colegas de trabalho? Tem aproveitado para orar pelo seu patrão? Quando tem alguma questão assim, quando seu patrão fica nervoso, que ninguém resolve isso, que não tem ninguém competente, que eu não consigo resolver isso aqui. Será que você chega para ele e diz, meu chefe, tenha calma e nós vamos tentar a oração e vamos descobrir a solução para isso. Nós vamos orar aqui e vamos descobrir como ou quem resolver isso daqui. Você já aproveitou isso? Aí o que acontece, né? Daniel fez isso com Nabucodonosor, mas depois que ele perdeu o trono, o filho assumiu e aconteceu aquele episódio do Amon escrever na parede.
E aí o que aconteceu? A mãe do rei, mulher ou viúva, não lembro, de Nabucodonosor, falou com o filho: Filho, nós temos um homem aqui que é sábio, disse que o Espírito dos deuses está nele, um homem aqui muito inteligente que resolve essa questão. Chame Daniel para resolver essa questão. E aí Daniel foi lá, orou a Deus e Deus trouxe a revelação do que foi escrito na parede. Então você vê três coisas aqui de Daniel, como ele ser embaixador. Primeiro, ele tinha um dom e agiu esse dom a favor dos outros, tanto é que ele confiava em Deus, que pediu para dar um tempo para Deus revelar ele. O segundo é que ele foi orar e pediu um tempo para o rei. Não nos deu tempo, rei, para nós trazermos a revelação do seu sonho. A terceira coisa é que ficou um testemunho de como Deus agia através de Daniel. Ficou um testemunho de quem era Daniel e o Deus de Daniel. Aí alguém lembrou, filho, tem alguém aqui que age com esse dom, que pode resolver o seu problema. Eu me lembro também de um testemunho que Silas Malafaia contou, onde um general convidou ele para uma inauguração de uma capela dentro de um quartel, onde ele disse: por que vocês decidiram nos homenagear com essa capela? O que foi que houve? A mulher do general disse: pastor, você não vai acreditar, não foi o que aconteceu. A nossa empregada, ela é da sua igreja e o meu marido estava para ser promovido a uma patente maior. E aí nós estávamos com dúvida: será que ele vai? Será que ele vai conseguir? E nós consultamos a nossa empregada, que é membro da sua igreja. Isso me lembrou da serva de Naamã, que era uma menina que servia, que era escrava desse general, o seu chefe doente, e aproveitou para falar: na minha terra tem um profeta, tem um homem de Deus que pode curar o senhor. Pois bem, aí a empregada falou: eu peço a você 2 semanas, uma semana, e então eu vou trazer a revelação do que vai acontecer com o seu marido. Quando foi esse tempo, a empregada chegou e disse: olha, Deus disse que seu marido vai ser promovido, mas não vai ser promovido só a coronel. Parece que ele estava para ser promovido a coronel, a major. Não vai ser promovido só isso, mas vai ser um general de tantas estrelas. Aí foi, e ele foi promovido primeiro a major, a uma patente lá. E aí ele foi promovido a general. E por isso ele decidiu criar uma capela no meio do quartel em homenagem aos evangélicos. Isso também me lembra da mulher samaritana, né? Que Jesus estava lá sentado no poço, esperando a moça, e quando ela apareceu, Jesus, é interessante como Jesus criou uma oportunidade, né? Jesus disse: dá-me de beber. Aí ela disse: você não é judeu? Os judeus são melhor do que a gente? Os judeus não falam com a gente, né? Como é que você me pede de beber, você sendo judeu? Aí Jesus: se você soubesse da água que eu tenho para dar, você nunca mais tornaria a ter sede. Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aí ela veio: me dê de beber dessa água. Aí depois ela puxa o assunto: os judeus dizem que tem que adorar no templo, nós acreditamos que tem que adorar no monte. Aí chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando o Messias vier, vai acontecer tal coisa, tal. Aí ele diz: este sou eu, aquele que te fala. Depois essa mulher se tornou uma evangelista, né? Ela foi lá para a cidade e disse: aquele homem sabia tudo da minha vida, tal. E todo mundo foi lá receber de Jesus. A cidade inteira desceu para ouvir Jesus, naquele poço mesmo em meio ao sol do meio-dia. Ela até disse, né: vejo que tu és profeta, né? Jesus usou o dom da revelação para falar com ela, a palavra de sabedoria. Quando Jesus fala da lamparina, que não é para se esconder a lamparina, é para colocar no lugar alto para iluminar toda a casa, Rick Renner diz que a lamparina se refere ao dom. O dom é dado a você para ser manifesto, para alcançar outras pessoas, não é para ficar guardado com você. Quando nós agimos, nós praticamos o dom que Deus nos deu, mas o poder de Deus se manifesta, brilha naquele lugar onde a gente está. Ou seja, Deus nos coloca em locais de destaque para manifestarmos o poder dele. E esta foi a aula de como ser um embaixador de Cristo, manifestando o poder de Deus. E eu quero trazer como exercício, quero que você coloque lá no grupo, você que está no grupo de WhatsApp, quero que você coloque lá como o poder de Deus se manifestou através de você, onde você trabalhava, onde você estava, para servir de testemunho para a gente, até para nos encorajar. E a próxima aula eu vou continuar sobre como ser embaixador, vai ser a última aula, vou falar sobre a oportunidade de ser embaixador. Até a próxima e Deus abençoe.